Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Meus queridos alunos, estamos entrando agora no módulo 3, né? Onde a gente vai estudar a relação entre o Zhang Fu e a fisiologia e a fisiopatologia feminina. É muito importante que a gente relembre, né, algumas funções importantes dos nossos Zhang Fu que tenham relações diretas com aquelas funções femininas que a gente discutiu no módulo anterior. E aí, para a gente começar o nosso estudo, eu fiz esse pentagrama. Esse pentagrama, ele mostra a importância dos 5 elementos, ou seja, dos 5 Zhang Fu, na função de criar o Qi e o Shui. É claro que nós temos alguns que são especiais, né? Alguns que têm uma responsabilidade maior na produção do Qi e do Shui. Entretanto, nós também temos os outros que dão o quê? Dão suporte, que dão a complementariedade nessa função. Tudo na medicina chinesa não existe uma função assim separada, dicotomizada. Então, os 5 elementos, eles entram nessa questão de interdependência, nessa questão até do próprio ciclo de geração, do ciclo de controle, de dominação. Então, a gente vai utilizar esses nossos conhecimentos em cima dos 5 elementos do Zhang Fu para interpretar não só a fisiologia feminina, mas também a fisiopatologia, ou seja, o estudo de por que as coisas erradas, né, as desarmonias energéticas se estabelecem. Então, eu tenho aqui como coração, principal característica, impulsionar o Shui, além de que ele também tem uma grande participação na formação do Shui, pela questão da passagem do sangue, né, e que só se torna Shui quando realmente passa pelo aquecedor superior, quando ele passa pelo imperador, pelo coração. O baço, ele tem uma função muito importante de controlar a produção do Shui, né? Através da transformação e transporte dos alimentos e bebidas, ele tem essa função importante na produção e controle da qualidade desse sangue. E também é muito importante porque ele controla e mantém esse Shui dentro de vasos, né? Então a gente tem essa característica. O pulmão, ele tem uma relação muito forte com o Qi, né? Então o elemento metal, ele é muito importante com o Qi. E gente, o Qi move o Shui. A gente viu no outro módulo que não tem como separar Qi de Shui no nível funcional, né? Um complementa o outro, um está ajudando o outro, um atua com o outro e um precisa e necessita do outro para existir. Os rins, eles conservam o Jing. Esqueci do G, tem que botar o Jing ali. Jing, tem um Gzinho no final, tá, gente? Esse Jing, ele é dividido em pré e pós-natal, né? Principalmente o Jing pós-natal, ele está relacionado com todos esses elementos, né? Que é a energia, a essência que vai ser utilizada para a produção de Shui. Principalmente quando a gente fala em Shui menstrual, né? Sangue menstrual. Ok. E eu tenho o fígado. O fígado, ele conserva, ele refresca, ele distribui de acordo com as necessidades, né, para os sistemas, órgãos e vísceras que estão necessitando, porque ele tem a função de distribuir, de manter o livre fluxo do Qi. O Qi move o Shui, então eu tenho que ter um Qi adequado, com um fluxo legal, para conseguir ter um Shui que transite, né, adequadamente pelos vasos. Não pode ter estagnações, e quem libera estagnações é a madeira, é o fígado. Então, a fonte criadora do Qi de um Shui é a ação concomitante, complementar de todos esses elementos, dos 5 elementos. Então, se a gente tiver um elementozinho de desarmonia, a gente vai ter um problema relacionado àquele elemento. Ok, queridos? Então, estudando a fisiopatologia e a fisiologia feminina relacionadas ao Zhang Fu, eu tenho agora para começar, né, importante que a gente não pode deixar de falar, do rim, né, Shen. O rim, a gente tem um trajeto que começa na planta do pé, passa pela face medial do pé, parte posterior do maléolo medial, né? Aqui, ó, posterior do maléolo medial, face medial da perna, cruza com o BP6, que é o encontro dos 3 rins, atravessa o joelho, a parte posterior medial, sobe pela coxa, passa pelo cóccix,
através, intercepta no VG1, aqui no cóccix, né? E aí a gente tem ele atravessando o abdômen, VC3, VC4, subindo pelo tórax e passando pela articulação externo-clavicular, aqui, e tem uma outra ramo interno que vai se conectar diretamente com o Zhang Fu. Então ele vai passar pelo rim, pela bexiga, pelo fígado, pelo diafragma, pelo pulmão, coração, garganta e raiz da língua. Então ele nutre de Yin, ele é a fonte do Yin e do Yang, ele conserva o Jing e ele libera essa ação desse Jing, essa essência, a depender da demanda do organismo. Então, uma necessidade de você de usar essa energia e essa essência, é o rim que vai ser, eu costumo chamá-lo de tesoureiro, porque ele tem a chave do cofre. Então, ele abre esse cofre, que é o local onde está mantido a essência, e ele libera essa essência de acordo com a demanda do corpo. Ele tem uma relação muito importante com todos os vasos maravilhosos, e os vasos maravilhosos nós temos o Dumai, o Rei Mai, o Chong Mai, como vasos importantes na fisiologia feminina, né? E o Dai Mai na questão da gestação. Nós temos um quadrozinho aqui embaixo que faz uma relação para que eu tenha uma menstruação normal, né? Umas regras adequadas, com coloração adequada, com frequência adequada, com quantidade adequada. Eu vou precisar de um Qi do rim, o Jing, Xue, Rei Mai e Chong Mai funcionando normalmente. E aí a gente consegue ter umas regras normais, adequadas fisiologicamente. Ainda falando do rim, do Shen. Se eu tenho o Qi do rim deficiente, aí eu vou ter uma deficiência de produção de Yin ou de Yang do rim, né? Eu vou ter uma alteração ou na relação do Yang ou na relação do Yin, do rim. Isso vai levar o quê? Isso vai levar a um problema de deficiência no Rei Mai e no Chong Mai. E eles vão ficar afetados, eles vão ficar fragilizados, eles vão ficar fracos, não vão estar plenos. Para quê? Para promover toda a fisiologia ginecológica da mulher. E aí eu vou ter sim uma doença ginecológica instalada. Pode ser por deficiência de Yang ou deficiência de Yin do rim como fonte primária. E essa deficiência, ela veio o quê? Ela veio primariamente de uma deficiência de Qi, energia do rim, que não está funcionando, ou o seu complemento Yin ou o seu complemento Yang. E que situações a gente pode ter uma deficiência, situações que enfraqueçam ou empobreçam o Qi do rim e, consequentemente, vão atrapalhar o Jing e o Xue, né? Eu tenho situações em que as relações sexuais são excessivas e relações sexuais na menstruação também enfraquecem o Qi do rim, gestações múltiplas. Uma outra característica que não está aqui é a energia da gestação seguida, não necessariamente ser múltiplas, ou seja, gêmeos, mas assim eu tenho a pessoa que tem filhos em sequência e que não respeitam nem o período de resguardo. Então a mulher, ela tem 2 filhos no mesmo ano, os filhos fazem aniversário, vocês têm 9 meses de diferença, 10 meses de diferença de um para o outro. Então não houve tempo desse organismo feminino se reestruturar energeticamente, do Chong Mai, do Rei Mai principalmente, conseguirem nutrir, refazer a energia desse útero para que ele pudesse receber um feto adequadamente. Ela pode ter uma boa condição energética e ela vai doar dela, e isso vai enfraquecendo, empobrecendo o Qi do rim dela. Pode chegar a um nível em que isso seja drástico e aí comprometa o Jing do feto. Então é aquela história que a gente conhece na acupuntura, né? Do filho caçula, que tem 10 irmãos, e esse filhinho caçula é o mais doente, é o mais magrinho, é o mais fraquinho, é o que está sempre dando problema de saúde, porque ele já veio com um Jing comprometido devido às várias
gestações sem o respeito ao período de pelo menos 6 meses, né, de readaptação, de reorganização de todo o sistema gênito-urinário da paciente, da mulher, para que ela possa conceber adequadamente, gerar adequadamente, nutrir adequadamente uma nova vida. E uma outra questão, não falando somente de gestação, mas é muito importante também associar aborto com gestação. Então, às vezes a gente tem pacientes que perderam filhos e de 4 meses, de 3 meses, às vezes de 5 meses, né? A gestação foi interrompida por um trauma físico ou emocional, ou uma doença que a gestante adquiriu, ou uma má formação mesmo do próprio feto que provocou essa perda dessa criança. E aí o que você tem? Você tem a ansiedade feminina, né? A gente sabe que nós tivemos pacientes femininos, eu sou mulher, posso falar tranquilidade. Quando você tem a perda, né, de um bebê, existe um buraco, a paciente ela fica com um buraco emocional muito grande. Isso, além de sugar a energia do rim também, e de todos os outros sangue full, do fígado e do rim, principalmente, do pulmão, que não deixa ir, né? Cria uma expectativa desesperada de você conseguir mais rápido possível engravidar novamente. Esse não respeito de 6 meses para um repreparo de toda a estrutura, isso faz com que o ti do rim da gestante se enfraqueça, porque é aquele caso que ela tem gravidez, chega até 3 meses, perde, menos de 1 mês ela está grávida, e no mês seguinte ela já está grávida de novo, e aí ela perde de novo, e a ansiedade de conseguir segurar uma gestação. E isso vai drenando o ti do rim dessa paciente, né? Aí sim, ela consegue sustentar uma gestação por 8 ou 9 meses, só que ela não teve estrutura preparada para poder receber essa gestação decorrente dos abortos anteriores. Então ela está drenando dela totalmente até as reservas, e isso vai esgotar o ti do rim dessa mulher. Ela vai ter esse neném, mas ela vai ter lá frente da vida dela uma antecipação dos processos de envelhecimento, uma funcionalidade da energia geral do ti do rim alterada por conta da atitude, né, não dar tempo de uma readaptação, né? De uma reharmonização energética. Muito bem, aí a gente vai falar do GAN, do fígado, né? O trabalhador, o general, né? Faz mais de 350 atividades no nosso metabolismo, né? Muito bem, o meridiano do fígado, ele inicia onde? Na margem ungueal do hálux, passa pelo dorso do pé, passa pelo maléolo medial, corre na face medial da perna, cruza o BP6, que é o cruzamento dos 3 yin, né? Muito bem. Cruza o baço pâncreas, vai para a face póstero medial do joelho e coxa, contorna os genitais externos, conecta-se com o Dumai, VC2, VC3 e VC4. Circula junto com o meridiano do estômago, isso é o ramo interno, né? Cruza o abdômen, passa pelo fígado, pela vesícula biliar, pelo diafragma, hipocôndrio, né? E chegando na faringe. Emerge no olho, tem uma conexão com boca, cabeça cruza lá no VG20 e vai se aparecer na região temporal do lado oposto, onde a gente tem a vesícula biliar como seu correlato, né? Quais as funções relacionadas à fisiologia feminina que eu tenho o fígado atuando? Eu tenho um sangue que conserva o sangue, então ele conserva o chuê e libera a perdida da demanda do organismo. Então, a quantidade da menstruação, além da qualidade também, mas a quantidade do sangue menstrual está na decorrência da quantidade de chuê que ele vai enviar para o útero para o ciclo menstrual. Ele é responsável pelo funcionamento normal ou patológico das menstruações, a depender de houver obstruções ou não
de energia. Ele é um grande desobstrutor de energia. Uma das funções dele é manter o livre fluxo de Qi. Qi estagnado vai levar a uma estagnação de Shui também, porque um trabalha com o outro. Então ele é um órgão que tem responsável pela movimentação da questão da menstruação. Distúrbios do Qi do fígado podem provocar o quê? Irregularidades na menstruação. A menorreia seria a ausência da menstruação, né? Por uma estagnação talvez de energia ou por ausência de sangue que o Shui não foi liberado, né, adequadamente, em quantidade adequada. Menoxenia seria anormalidades no ciclo, ou seja, o ciclo longo, depois um ciclo curto, um ciclo com sangue claro, depois um ciclo com sangue escuro, seria anormalidade nessa situação. Leucorreia está muito relacionado com baixo pâncreas, mas também tem a questão de mucosidade, calor, obstrução de Qi, obstrução de energia. Então a gente tem essa questão do fígado associado e as perturbações na síndrome do climatério, principalmente pela questão da falta de esfriamento do Shui, né? Que vai promover aquela síndrome de calor vazio junto, é claro, com a deficiência de Yin do Rim, que é uma característica do climatério, né? Mas as questões emocionais, as depressões, as ansiedades, a irritabilidade do climatério tem relação sim com estagnação do Qi do fígado, né? Com sangue quente do fígado, sangue que não foi resfriado por deficiência até mesmo de Yin, e a gente tem essas questões associadas. Ainda falando do GAN, quando o Qi do fígado agride o estômago, a gente tem hiperemese gravídica. Uma das causas da hiperemese gravídica. A outra causa é a energia subindo, é o fluxo diferenciado de energia que passa pelos vasos maravilhosos que estão plenos, né? E isso promove passa pelo estômago, né? E isso promove uma sensação desagradável pelas questões hormonais e tudo mais. Mas a hiperemese gravídica é um Qi do fígado que está agredindo o estômago. O Qi, ele não está harmonizado nos 5 elementos. E quem tem que harmonizar essa energia é o fígado, né? Se o sangue do fígado for insuficiente, pode haver convulsões, eclâmpsias, isso segundo o Maciossi e Alterosch, né? E pode também acontecer outras situações como depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto ela leva é uma característica de Shui do fígado, deficiência de Shui do fígado, né? Menstruações com coágulos, a gente tem deficiência de Shui e calor no Shui associados. Então a gente tem sempre um fígado relacionado com o metabolismo feminino. Agora a gente vai falar do baço pâncreas e a fisiologia e fisiopatologia feminina. Gente, o baço pâncreas é a mais perfeita associação que existe entre o órgão e vísceras, segundo Alterosch, né? Ele acha assim que a relação é o casal que mais se completa, né? Que mais se ajuda, que mais trabalha como equipe propriamente dito, né? O baço pâncreas ele aparece na margem ungueal do hálux, borda medial do pé, face medial de joelho e coxa, penetra no abdômen, aí passa por VC3 e VC4 no seu ramo interno, passa pela parte anterolateral do abdômen, vai passando, passa pelo baço pâncreas, emite um ramo para o coração, olha a questão da energia, né, do sangue, que só se torna sangue quando o baço envia essa energia ao coração, né? Passa pelo estômago no seu ramo interno, atravessa o diafragma, sobe, cruza, passa pelo P1, desce na lateral do tórax, vai para a parte superior do esôfago, um outro ramo sobe para a parte superior do esôfago e termina na raiz da língua. Então eu tenho um trajeto de um zangue, né, no meridiano, que tem todas as funções relacionadas com o elemento terra, da transformação e do transporte de substâncias sólidas e líquidas, né, são dos alimentos e bebidas.
enviar essa energia quando passa, né, que chega para um aquecedor superior, para que essa energia ela seja transformada no tido tórax. Além disso, enviar essa energia ao coração, esse tido tórax, essa produção de Xue, ela só vira Xue quando ela passa pelo coração e recebe a tonalidade vermelha, né, segundo o Neijing. Então a gente tem uma relação muito grande na produção de sangue, na manutenção do sangue do Xue dentro dos vasos, né? Na relação entre controle dos líquidos, de edemas, controle de substâncias líquidas do corpo, que é o transporte, transformação e transporte dos alimentos e das bebidas. Então a umidade, relacionado com umidade, ela é muito, muito importante a sua função do baço pâncreas e do meridiano do baço pâncreas. Então eu tenho um zangue importantíssimo para a produção de Qi e de Xue, né? Eu tenho uma fonte criadora de Qi e Xue, e o estômago ele recebe isso. O baço transforma e transporta essas matérias sutis dos alimentos, guarda sangue nos vasos, circula e transporta a umidade. E a gente tem essa correlação, essa ação desse meridiano junto com o estômago, né? Para que a gente tenha uma boa produção de energia, que é Qi, e de Xue, que é sangue, que são as duas essências, as duas substratos energéticos, as suas substâncias energéticas importantíssimas para a fisiologia de uma forma geral e, no nosso caso, no nosso curso, especificamente em ginecologia e obstetrícia. Né? E o estômago? O estômago ele já nasce na narina, né? Emite um ramo, se conecta com a bexiga. Passa pela região linfraorbitária, une-se com o Dumai, sobe até a linha da inserção do cabelo, né? Une-se de novo com o Dumai, passa pelo ramo da mandíbula, desce pelo pescoço, conecta-se com o VG14, que também pertence ao Dumai, na região supraclavicular. E aí eu tenho dois ramos. Um que atravessa a cavidade torácica, atravessa o diafragma, passa pelo estômago, passa o pâncreas e vai desembocar lá na região unguial, que seria o ramo mais interno. E o ramo externo, que vai descendo pelo tórax, medializa a dorsum da linha média, né? E vai para a face anterolateral da coxa, patela, tíbia, dorso do pé. E vai morrer aqui na margem ungueal do segundo dedo do pé, né? Então a gente tem o baço pâncreas com o seu ramo interno e o seu ramo externo. O baço pâncreas não, desculpa, o estômago, né? Muito importante a relação com a mulher. Ele encontra o Chomai no E30. Então o Chomai é um vaso maravilhoso que a gente vai falar dele, né? Que tem uma questão de ser penetrador, de nutrir o útero. Mar de sangue é o Chomai. O mar de sangue estará cheio quando o Qi do alimento for abundante. Então, é muito importante que para que eu consiga uma boa permeação do Chomai, que o meridiano do estômago e o baço pâncreas estejam equilibrados e trabalhando a contento para a produção de um Xue adequado para que consiga correr, né? Passear, correr, fluir pelo Chomai. E fluindo pelo Chomai, nutrindo, enchendo o Chomai, eu tenho um útero bem nutrido, um útero que tem condições de procriar adequadamente, né? Um útero saudável. Aqui a gente tem todo o trajeto do meridiano do estômago em animação. E o meridiano do estômago, ele passa pelos seios. Então, a quantidade de leite também depende do Qi do estômago, do Qi do baço pâncreas e do estômago. A produção do leite, que é considerado Xue, né? Ela vem na questão utiliza a energia Jing, mas também associa-se à energia de quê? A energia dos alimentos e bebidas dessa mãe, né? Juntos ou separados, baço pâncreas e estômago podem intervir nas doenças ginecológicas, claro, e muito, né? Perturbações da menstruação, os edemas, os inchaços,
da menstruação, hemorragias da menstruação. Olha a umidade ali promovendo leucorreias frias ou leucorreias quentes. De qualquer maneira, pode ser umidade fria ou umidade calor. Lactação insuficiente, a gente vai utilizar a dietoterapia associada a um estímulo do baço pâncreas e estômago para que eles possam ajudar na produção energética desse leite. Passa leite, sobe até as mamas, então vamos jogar uma energia legal para produzir um leite legal. E as pitoses, não só a pitose uterina que a gente viu, né, a gente viu no videozinho, mas também as outras pitoses, pitose de abdômen, pitose de seio, pitose de órgãos de uma forma geral, né? A pele flácida, pele de rosto, pele do corpo feminino, que esteja hipotônica, né? Isso tem uma relação direta com a boa função ou má função do baço pâncreas e estômago. E aí a gente tem o videozinho mostrando todo o meridiano do estômago, né, na sua correlação de ramos internos e ramos externos. Muito bem, até agora o que a gente falou? A gente falou da relação do rim, do fígado e do baço pâncreas e do estômago, que são os que estão muito mesmo relacionados com a função e a fisiologia do sistema genital feminino, né, da fertilidade feminina, da menstruação, dos ciclos ontogenéticos, da produção do sangue para o útero, da gravidez e lactação, propriamente dito. E agora a gente vai falar um pouquinho de fecundação. Muito bem, a fecundação ela é um momento muito especial. E muito especial segundo a medicina tradicional chinesa. Para nós ocidentais, a maioria de nós não tinha, só nós que estudamos a medicina chinesa, né? Mas a maioria das pessoas elas não tem noção da importância que tem a característica energética dos parceiros, do casal, no momento da fecundação. A composição energética, a função corporal, emocional, física e espiritual dos parceiros, ou seja, do casal, naquele momento é que vai promover uma vida. Então é muito importante. Os orientais eles levam muito a sério a energia do casal para a questão de fecundação. Eu, na minha vida de acupunturista, trabalhando com ginecologia e obstetrícia, eu tenho 12 anos de estrada e eu só atendi uns 4 pacientes que se preocuparam em se reequilibrar energeticamente para poder gerar uma criança, antes de gerar uma criança. Alguns me procuram por questões de não conseguir gerar. Aí é diferente. A infertilidade feminina, infertilidade masculina, isso a gente tem um movimento bom. Mas eu não estou falando de pessoas que já têm uma deficiência energética. Eu estou falando de pessoas relativamente normais que decidiram ter um bebê, só que antes resolveram fazer uma reorganização energética, um reequilíbrio energético, para depois poder fecundar. Isso é raríssimo na nossa sociedade ocidental. Eu já tive acho que umas 4 pessoas, contando mesmo, foram 4 contando a dedo. Agora, mulheres querendo engravidar, eu tenho bastante, aparece bastante. Homens com problemas de fertilidade, com problemas de potência sexual, também aparecem bastante. Agora, essa questão de você se preocupar com o momento da fecundação é raro, mas é importantíssimo, tá? Por quê? Porque eu tenho a união da energia celeste Yang com a energia terrestre Yin, a representação terrestre do embrião cósmico. É isso aqui, unindo o sagrado, é isso aqui. Né? Este momento é um momento muito importante, segundo a medicina tradicional chinesa. A fecundação, gente, não somente a união do espermatozoide do óvulo, mecanicamente falando. Eu tenho outras energias e outras condições que precisam estar presentes para possibilitar esse desenvolvimento do ser. Então é necessário que haja uma plenitude do Zhang Fu, né? É necessário que haja plenitude, não de plenitude de excesso,
Uma plenitude no sentido de estar todo mundo muito bem, obrigados, trabalhando com fervor, com alegria, produzindo bem, né? E isso é muito importante. Eu preciso de uma produção de Shui, eu preciso de uma produção de Qi e uma harmonia energética, né? E de vibração emocional adequada para que saia um ser, né, que seja fecundado um ser de uma forma perfeita e minimizem os efeitos de má formação genética ou doenças Jing associadas, né? Muitas doenças Jing associadas são justamente as deficiências que entraram ali no momento da fecundação. Muito bem, segundo Neidin, a energia que procede da mãe é fundamental e a energia que procede do pai é secundária. Por quê? Após a fecundação, ocorreu a fecundação, aí é tudo com óvulo, que se torna um ovo, né? Não é mais um óvulo, se transforma num ovo. E tudo dali em diante, ou seja, 9 meses, esses 9 meses só depende da mulher. Então, o momento da fecundação, ou seja, o batimento dos espermatozoides, aí entrou no óvulo, a partir daí é tudo por conta do feminino, do yin, né? Mas o fundamental, ele se sustenta no secundário, porque se eu não tiver um secundário que consiga penetrar nesse óvulo, ter as características adequadas para que esse óvulo reconheça e permita a sua entrada, porque não são todos que entram, apenas no máximo 2 ou 3, não tem nem 3 eu acho, mas no máximo 2 são os escolhidos, e essa escolha vai dar compatibilidade, biocompatibilidade, o óvulo vai liberar a entrada, e essa entrada é relacionada com a característica energética daquele espermatozoide. Se não tiver o espermatozoide, nada acontece. Então, o fundamental se baseia no secundário. A mulher na gravidez, né, gerando um universo dentro do seu próprio corpo, né, um outro ser, um outro universo de energia, ela utiliza todo o seu Shui para nutrir o feto, todo o seu Yin para nutrir o feto, que é Yang. O feto, gente, ele é Yang, né? Ele está em constante crescimento, em constante movimento, em constante produção, criação de órgãos, vísceras, em constante função, né? Ele está ativo o tempo inteiro, né? Isso é atividade Yang. O Yin nutre e promove esse crescimento, essa formação, essa agitação, esse movimento todo, né? Essa criação de órgãos, de vísceras com funcionalidades diferentes. Isso é Yang, mas é o Yin que dá o suporte durante os 9 meses. A mulher envelhece mais tarde que o homem porque ela renova o seu Shui a cada menstruação até aproximadamente os 40 anos. Então eu tenho uma produção de Shui novo, de Shui vivo, de Shui juvenil. A cada mês nós temos essa produção. E essa produção de Shui é muito importante para a renovação das células, porque está chegando sangue novo. E já o homem ele não tem essa renovação de sangue tão acelerada e abundante como nós mulheres. E a irrigação energética do útero, né? O útero, gente, é uma víscera extraordinária, é uma víscera curiosa, né? Secundária. Ela é irrigada pela essência dos rins, tem uma relação direta com os rins, através dos vasos, tem uma relação direta com vasos maravilhosos, tanto do Mai, como o Rei Mai, como o Chon Mai. O útero é o local aonde ocorre o crescimento, a gestação, né? Onde essa criança ela é gerada no sentido de promover um ambiente adequado, com nutrição adequada, com calor adequado, para que um ninho, para que ela possa ir crescendo e utilizando a energia da sua mãe até o momento do seu nascimento. E não tem como a gente não estudar útero sem falar no Tijin Bai Mai, né? Que são os vasos maravilhosos, né? Os 8 vasos maravilhosos. Bem, Ti, vamos falar agora, vamos resolver essa questão desse diagrama, né? Dessa Ti, Jin, Ba, Mai. O que é isso? O Ti é energia que vem uma energia extraordinária, né? Ti, uma energia ou extraordinário.
Jin, canal. Ba, 8. Mai, vasos. Então, tem 8 canais e vasos extraordinários. 8 canais e vasos de energia, uma energia especial, né? Vasos curiosos, vasos maravilhosos, vasos irregulares, vasos extraordinários são as outras formas que são citadas na literatura sobre os vasos maravilhosos. E como é que eles são explicados pelos clássicos, né? Os sábios construíram fossos e reservatórios, mantiveram as vias fluviais abertas, a fim de estarem preparados para situações anormais, ou seja, para inundações. Quando há chuvas pesadas, os fossos e reservatórios se enchem até a borda. No corpo humano, quando os canais estão muito cheios, ou seja, quando os nossos canais de energia estão em plenitude excessiva, em excesso, não podem absorver o excesso. E esse transbordamento dos canais principais é absorvido por quem? Pelo fosso, pelos vasos maravilhosos. Então é um local onde se absorve o excesso da energia dos canais. Isso foi retirado do capítulo 27 do clássico das dificuldades do Nanjing por Maciócia, né? A Maciócia em canais de acupuntura. Eu acho muito bonito isso, né? Então, na realidade, eu tenho 8 vasos que são como se fossem cisternas de energia que absorvem o excesso quando os vasos estão em excesso, para que não haja uma plenitude patológica que vai agredir o próximo elemento, né? Então, para que não haja uma agressão por excesso nos elementos entre si, esse excesso ele é absorvido nos vasos maravilhosos de acordo com a sua polaridade. Então ele é absorvido e ali fica como uma reserva energética. No momento de uma necessidade, os vasos maravilhosos então liberam, como uma cisterna de uma casa, eles liberam essa energia para determinados relacionamentos, né, onde ele foi recrutado. Então eu tenho como função, né, ser vasos reservatórios de energia, foi o que eu acabei de falar. Absorvem o excesso do Qi dos canais principais, mantendo os canais em equilíbrio. E o excesso de Yang, ele é absorvido pelo Dumai e Yang Mai, que são o quê? São vasos maravilhosos que têm polaridade semelhante. Semelhante atrai semelhante, né? E o excesso de Yin? O excesso de Yin é absorvido por Ren Mai e Chao Mai. Então, eu tenho os Yin e os Yang trabalhando em conjunto. Eles podem transferir o Qi para os canais principais que estão deficientes. A gente utiliza muito essa metodologia, né? Quando a gente precisa puxar uma energia, a gente usa um vaso maravilhoso para nutrir um Yin geral do corpo, como o Ren Mai, por exemplo, né? Ele é utilizado bastante na menopausa, no pós-menopausa, não frequentemente, mas ele é utilizado de vez em quando para puxar essa energia dessa cisterna e nutrir o Yin de forma geral. É claro que a gente associa todo um aporte de nutrição de Yin em cima da dietoterapia, em cima de controle do Yang, etc e tal, né? Para a gente conseguir produzir sangue, produzir Yin, para que não use somente a energia dos vasos maravilhosos. Podem transferir. Então, o Chomai, ele fortalece quem? Os canais que passam por ele, estômago e baço, são internos, não passam pelo E30. E o Dumai? O Dumai nutre o Yang do rim. Então, ele é muito utilizado, né? O VC4, principalmente, ou uma passagem do Dumai, é muito utilizado para tonificar Yang de rim, até com moxa, né? A gente utiliza bastante moxa para melhorar funções de fertilidade e de libido, tanto masculina quanto feminina. O VC4 é um ponto chave para a gente trabalhar isso, e geralmente a gente trabalha com moxa. Por que eles são considerados maravilhosos e extraordinários? Bem, porque ele não tem uma relação direta com o interior e exterior, com acoplado, né, com seu órgão e víscera, e eles não apresentam uma relação em Yang muito uniforme, eles não estão relacionados diretamente com 5 elementos, não necessariamente, eles não apresentam uma forma uniforme, uma organização bilateral, ou seja, dos 2 braços, não apresentam, e também não percorrem
canais principais não percorrem membros superiores, eles não têm uma característica muito parecida com os canais, com os 12 canais principais. Eles não têm pontos próprios, então eles compõem o seu trajeto com pontos de canais principais. A única exceção é o VG e o VC, que é o vaso Concepção e o vaso Governador, Rei-Mai e Dumai. São as únicas exceções. O resto eles utilizam pontos dos outros meridianos, dos outros Zanfu, para conseguir correr a sua energia. Então é por isso que eles são considerados extraordinários, porque eles são diferentes, eles têm essa peculiaridade. E tem uma relação direta com o Yin e com o Jing, que é a sua essência, Jing pré e pós-natal. Eles têm uma relação com a energia Jing. Todos os vasos maravilhosos, gente, eles originam-se do Rim, tá? Originam-se no Rim, circulam a essência pelo corpo, foi o que eu falei. Eles utilizam essa energia que está armazenada aqui no Mimerro, né? Que é a energia, a essência, Yin e Yang, a essência, o Jing, tá? Eles realizam ligação entre a essência pré e pós-natal, utilizam as duas essências, por isso dá pra gente melhorar a energia Jing e puxar essa energia Jing, desde que a gente consiga nutrir melhor, fazer um Jing pós-natal adequado para o paciente. Né? A energia dos vasos maravilhosos circula no espaço entre os músculos e pele, não tem um meridiano específico, e tem um papel importante na defesa também contra agentes patogênicos externos. Ela está ali circulando, né? Ela é um reservatório de energia para uma necessidade, e era recrutada em caso de doenças importantes, em que você precisa puxar da essência para lutar e produzir anticorpos, e ele está ali, aquela bateria extra que você utiliza no caso de dengue, no caso de pneumonia, no caso de doenças importantes que sugam a sua energia e que faça uma baixa nos meridianos energéticos nos canais. Ele vai e tem aquela reserva, aquela bateria extra, né? Os vasos maravilhosos, eles estão ligados às vísceras extraordinárias, assim como os vasos extraordinários. Então tá ligado, porque todos estão ligados ao Jing do Rim. São o cérebro, medula, o útero, vasos, os ossos, a vesícula biliar. E ele é muito utilizado para tratar as vísceras curiosas, porque tem uma peculiaridade entre si, eles têm uma afinidade energética por trabalharem com a energia do rim. Então a gente consegue utilizar bastante. E no caso da mulher, né, em ginecologia obstetrícia, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com útero e vasos. São as vísceras a víscera extraordinária importantíssima, né? O útero e os vasos. Os vasos porque são canais que nutrem, que levam o sangue, que mantêm o sangue ali, né? E o útero pela questão toda, né? Útero em medicina chinesa a gente já sabe que não é só o útero, né? A gente tem balgam, a gente tem útero, ovário, trompa, anexos, é todo o sistema reprodutivo feminino, né? De uma forma em geral. Então eu tenho vasos que têm as funções de equilibrar o Qi, o Yin e o Yang nos canais principais, integrar os canais Yang entre si e também nos canais Yin, equilibrar a energia do céu e da terra superior e inferior, o interior com o exterior, o anterior com o posterior, a direita com a esquerda. É muito interessante, né? Existem patologias laterais que a gente trabalha muito, vasos maravilhosos que têm características. Existem patologias que do interior em que o Chomai ele é recrutado. Existem patologias que para mover a energia Yin e Yang, a gente trabalha Rei-Mai com Dumai juntos para que a energia flua, a elipse vertical, elipse, né, vertical, ela corra na face anterior e na face posterior da pessoa, né, do indivíduo. Então isso é importante. Regular os ciclos de vida do homem e da mulher através da liberação da essência nos vasos maravilhosos, correm Jing. Então é ali que a gente vai regular a questão do ciclo ontogenético, defender o corpo contra a invasão de agentes patogênicos, porque numa situação de defesa, de necessidade, eu preciso de uma bateria extra de energia para produzir
anticorpos, e produzir o Qi e lutar contra os agentes patogênicos, né? Eu tenho Renmai, que é o vaso concepção ou vaso diretor, Dumai, também conhecido como vaso governador, Chunmai, vaso penetrador, Daimai, vaso da cintura, Yanqiaomai, que é o vaso da motricidade, Inqiaomai, vaso yin da motricidade, eu tenho o yang e o yin da motricidade, Yangweimai, vaso yang de conexão, e Yinweimai, vaso yin de conexão. Quando a gente estuda vasos maravilhosos, a gente vai focalizar para o sistema reprodutor feminino, né, para a questão de ginecologia e obstetrícia, o Dumai, o Renmai, o Daimai e o Chonmai. Esses 4 eles vão agir bastante nessa questão. E tem também os outros que movem energia Yin, que são muito utilizados. Então a gente vai falar de alguns, vai falar deles agora. E aí a gente tem a relação deles aqui. Então eu tenho com o útero, eu tenho o Xue e sangue do coração vão descer até o útero. Então vão dar Xue para o útero. Através de quem? Do Baomai, que é o canal do útero. O fígado, ele nutre e move o Xue, que é o sangue para o útero. O baço pâncreas fabrica e segura esse sangue, então mantém o útero no lugar e fabrica sangue, né? E segura sangue. O estômago, via Chonmai, né? Ele tem a questão de enviar nutrição para o útero. Pelo quê? Pela produção dos alimentos e bebidas, do Qi, né? Da energia dos alimentos e bebidas, e ele envia essa energia para o útero via Chonmai, via sangue, né? Nutre o Jing. Quem nutre o Jing? É o rim. O Dumai, ele trabalha com o Yang, ele é muito importante para o desenvolvimento fetal, né? E se encontra no Minmeng e joga essa energia Yang para o útero, a energia de produção de movimento, de função, de funcionalidade, né? E o Renmai nutre o Yin, nutre o Jing do útero. Esse aqui ele dá alimento para o neném. Esse aqui trabalha com a questão de produção, de movimento, de funcionalidade. E o Chonmai nutre e move o Xue. Então eu tenho esses 3 vasos maravilhosos aqui, muito relacionados com as funções ginecológicas e obstétricas. Chonmai, Renmai, Dumai. O Daimai, ele é muito utilizado para segurar a gestação, porque ele faz uma conexão horizontal, né? Ele faz uma cinta, e essa cinta ela mantém ali aquela energia ali, aquela estagnação, porque a gravidez é uma estagnação de Qi Xue, de energia, e ele mantém aquilo ali adequado para até o final da gestação. Existem algumas relações entre os vasos maravilhosos que a gente deve falar. Por polaridade, eles se complementam entre Yin e Yang, o vaso governador com o vaso concepção. Gosto muito de fazer essa contura. Quando eu trabalho equilíbrio, a pessoa vem procurar quer engravidar. E a primeira coisa que eu gosto muito de fazer é fazer Dumai com Renmai no mesmo dia, para que essa energia se mova verticalmente. E se tiver algum tipo de obstrução, isso vai ser retirado, porque vou mover, vou fazer um movimento Yin Yang, né? Essa conexão entre o Yin e o Yang, esse movimento elíptico, isso vai acontecer, e então eu estimulo essa movimentação ali. E aí depois sim eu entro com os pontos, nas outras sessões, com os pontos específicos, para não ter Xue, para não ter o fútero, para não ter o Yin, para trabalhar com a desobstrução de energia, etc. e tal. Mas nesse momento, no primeiro momento, Ângela, gosto muito de fazer Renmai e Chonmai. Gosto muito disso. E aí nós temos o vaso Yang da motricidade com o vaso Yin da motricidade, o vaso Yang de conexão com o vaso Yin de conexão, o vaso da cintura, que é o externo, com o vaso, que é o Daimai, com o Chonmai, que é o vaso interno, que é o penetrador, né? Mesma polaridade, uma outra relação. Então existe a relação de aqueles que se complementam entre o Yin e o Yang,
E existe a relação de polaridade, que tem a mesma afinidade por pertencerem à mesma vibração, à mesma polaridade. Eu tenho o vaso Young de conexão, que seria o TA5, o triplo capacitor 5, associado ao vaso da cintura, VB41. Aí a gente vai ter os pontos, né, de que se complementam. Por isso que a gente usa os pares. Esses pares são utilizados porque eles têm a mesma polaridade e eles atuam em áreas de influência semelhantes. Então, eles se reforçam entre si energeticamente, porque são dois soldados parecidos, do mesmo quartel, né? do mesmo local. Então, aí eles atuam no mesmo local, das mesmas armas. Então é legal quando você junta, por exemplo, você faz o DAI-MAI, que a gente chama, né? O do MAI, que a gente chama, que é o ID3 com o bexiga 62, né? Então a gente faz essa combinação por quê? Por mesma influência. O vaso ímpar, pericárdio 6, né? Circulação sexo 6, com o BP4, que é o que vai utilizar o Chong-Mai. Então a gente tem eles associados, isso é muito interessante. O vaso da motricidade, R7, que se complementa junto com o P7, que também trabalha energia Yin. Então, olha que legal, né? Então, a gente vai fazer um trabalho com a mesma polaridade, ou a gente pode fazer um trabalho com polaridades diferentes quando você quer trabalhar as duas, né? Trabalhar o Yin e o Yang associadamente. Cada vaso maravilhoso influencia uma determinada área do corpo e tem propriedade específica ativada pelo seu ponto de abertura. Então a gente tem os pontos de abertura, no caso do Rei-Mai, a gente tem o P7 e a tradição recomenda associar em pares os vasos maravilhosos para ampliar esse efeito, né? A gente chama de pares. Por exemplo, P7 com R6, né? ID3 com bexiga 62 e VB41 com TA5 e assim por diante. O primeiro ponto continua sendo chamado de ponto de abertura e o segundo é considerado acoplado ou associado. A retirada é feita na ordem inversa. Para você, né, retirar a energia, você coloca e tira, aí tira o segundo ponto e depois tira o primeiro ponto. Geralmente a gente faz a seguinte aplicação, não é uma via de regra, mas assim me foi ensinado e eu reparei que eu tenho bons resultados quando eu faço dessa forma. Se numa pontura geral, mista, eu escolhi trabalhar com um par de vaso maravilhoso, eu vou começar antes de qualquer coisa com essa pontura de vaso maravilhoso. Eu inicio fazendo, por exemplo, P7R6, e aí eu entro com a pontura convencional que eu escolhi para aquele paciente. Na hora de retirar as agulhas, eu faço o sentido inverso. Eu retiro as agulhas de uma forma geral e deixo o R6 P7 para o final. Isso eu aprendi e foi confirmado em diversos lugares que eu fui, diversas palestras e eventos, e eu vi que tem muita funcionalidade, é bem interessante você trabalhar dessa forma. Existem outra forma de trabalhar que eu já tentei, mas eu não vi assim, o mesmo efeito do que eu tinha feito anteriormente. Não sei se porque de repente as combinações de pontos não foram perfeitas. Eu fiz 2 vezes essa técnica e não achei assim uma resposta tão boa, mas de repente vocês que são aí do outro lado, que são meus colegas de trabalho e meus futuros colegas que são os estudantes, possam me mostrar até, não, Ângela, eu consegui e é uma coisa legal. É você usar o ponto de abertura, utilizar os pontos sistêmicos de uma forma aleatória como você determinou e depois fechar, fazer o último ponto, o acoplado daquele ponto anterior. Então, digamos que eu trabalho com o Rei-Mai. Eu coloco o P7, faço a pontura geral da cliente e a última agulha vai ser o R6. E na retirada, aí o que eu faço? Eu retiro o R6, as agulhas sistêmicas e o P7.
não sentir tanta resposta como fazer da outra forma anterior. Mas é uma outra maneira que me foi passado também e eu estou passando para vocês de trabalhar com os vasos maravilhosos. Tá? A aplicação ela deve ser bilateral ou cruzada. Nesse caso, utiliza a seguinte regra, que é a regra da lateralidade e de acordo com a polaridade. Então, se for homem, vai abrir do lado esquerdo e o acoplado no direito. E se for mulher, você vai começar a ponturar do lado direito e o acoplado do lado esquerdo. Eu particularmente sigo essa regra com ou sem vaso maravilhoso. Eu já sigo essa regra já na natureza, seja na aurículo ou seja na puntura sistêmica. Se é mulher, eu começo do lado direito. Se é homem, eu começo do lado esquerdo. Isso já é uma coisa automática que entrou no meu ser e eu já trabalho assim há muito tempo. Que eu prefiro trabalhar com a polaridade de dominância, né? Então eu costumo fazer esse tipo de tratamento já há bastante tempo. Mas isso é uma característica do vaso maravilhoso. Eu achei que seria interessante fazer isso já sempre e tem bons resultados. Então, quais são? Rei-mai, P7 como principal, né, como de abertura, e o R6 como seu acoplado. Do-mai, ID3 ponto de abertura, bexiga 62 ponto acoplado. Chomai, BP4 ou Chumai, né? BP4, baço pâncreas 4 com circulação sexo 6 ou pericárdio 6, dependendo do como os colegas gostam de chamar o meridiano. Daimai, eu tenho o VB41 com TA5. E aí a gente tem os outros, que são os de conexão e os de motricidade. Aí eu tenho o Yan Chao Mai. O Yan Chao Mai, ele é o contrário do Mai. Bexiga 62 com ID3. O Yin Kiao Mai, ele é ao contrário do Rei Mai. É o R6 com P7. O Yang Wei Mai, ele é ao contrário do Dai Mai. Ele é TA5 com VB41. E o Yin Wei Mai, ele é o contrário do Chong Mai. Ele é pericárdio 6 com BP4. Vamos falar deles, porém eu vou mostrar para vocês aqueles, dar mais atenção para aqueles que têm relação com a fisiologia e fisiopatologia ginecológica e obstetrícia, tá? O do Mai é importante. Ele é o mar do meridiano Yang. Todos os meridianos Yang se encontram no do Mai em algum ponto, tá? Então ele governa e supervisiona o conjunto dos Yang. Ele é um dos 3 principais caminhos pelos quais essa energia Yang, e a energia do Min-Men, do portal da vida, é distribuída pelo corpo. Ele transporta a energia pela medula vertebral até o cérebro em ascendência. Ele é muito bom para absorver excessos de Yang, como vento e calor, como também ele é excelente para fortalecer o Yang quando esse Yang é deficiente. Na ginecologia obstetrícia, a gente tem a questão do rim, que tem um órgão como função geradora, criadora de energia, e está no aquecedor inferior e tem relação direta com o útero e com as funções genitais femininas. Então eu tenho como aplicação clínica do Dumai tonificar o Yang do rim. Então todas as condições relacionadas à deficiência de Yang, como lombalgia, principalmente lombalgia fria. O que é lombalgia fria? É aquela paciente que se queixa de frio na lombar. Dói e melhora com calor, dói e melhora com pressão, dói e melhora com massagem, com aquecimento, osteoporose, deficiência auditiva, memória enfraquecida, incontinência urinária, diarreia, incontinência fecal também, ou seja, os orifícios não estão sendo controlados pelo Yang, extremidades frias, impotência, frialdade feminina, frigidez, tontura, sonolência, que tem a ver com a deficiência de Yang. É importante trabalhar o Dumai. Ele fortalece a coluna vertebral. Então, qualquer problema relacionado à coluna, né, ao promover a passagem da energia pela coluna, esse vaso governador, esse vaso maravilhoso, ele vai melhorar a questão da postura ereta dessa pessoa, vai nutrir essa energia ali, vai tratar disfunções de vértebras, vai tratar lombalgias localizadas, problemas de coluna vertebral. E a gente tem
gestantes, né, que têm problemas de desvios vertebrais, gestantes com hérnia de disco, gestantes com artrose, e as gestantes que já estão avançadas na idade já têm osteófitos, já têm bicos de papagaio, né, vulgarmente chamando, né? Então a gente já vai ter necessidade de trabalhar o Dumai também. Nutrir cérebro e medula, a energia Yang transportada pelo VG, penetra no cérebro e promove suas funções como cognição, memória, percepção. Então, não necessariamente pela questão feminina geniturinária, mas ele também tem essa função, também é uma função específica do Dumai. Equilibrar a mente, isso é importante, né? Dumai pode tanto levantar o espírito na depressão quanto acalmá-lo na mania, tratando, portanto, distúrbio maníaco-depressivo, insônia, sonolência, relacionadas a excesso ou falta de Yang. Então, ele é muito interessante para trabalhar as questões emocionais, aquela grávida que está no limiar da emotividade, né? Expelir o vento interior. Então, ele trata sintomas relacionados como tontura, tremores, tiques, convulsões, epilepsia, sequelas de AVC. Então, nesse caso, não é utilizado em ginecologia obstetrícia, mas ele também tem essa função de trabalhar essa questão. Aqui a gente tem, né, uma foto mostrando o trajeto do Dumai. E aqui a gente tem ele mostrando, né, de uma forma mais específica. Muito bem, vamos fazendo uma revisão, né, de vaso maravilhosa. Então, eu tenho um vaso governador que está intimamente relacionado com o VC. É aquele ciclo do Yin e do Yang que a gente viu, a polaridade, né, a troca de energia, né. Correspondente, o Yin corresponde a quem? Ao vaso concepção, ou Renmai, que é o Yin do rim. E o Yang do rim é o VG, ou vaso governador. Ele influencia o aparelho ginecológico muito, porque ele flui para a genitália externa e abdômen, principalmente as questões de libido, de potência sexual, de vigor sexual, de desejo sexual, que são necessárias para que haja a cópula entre uma mulher e, consequentemente, haja concepção, a fecundação. Representa o aspecto Yang das funções reprodutivas. Ele é muito utilizado no homem, no casal, na parte do homem, né? E na mulher também é bem utilizado. Na medicina ocidental, corresponde ao eixo hipotálamo-hipófise ovariano, responsável pela função de ovulação. Então, ele é usado aonde? Na amenorreia, no ciclo atrasado, na infertilidade, para funcionalidade, para botar para agir, botar para funcionar o ovário. Ok? Muito utilizado, um ponto muito utilizado em protocolos de infertilidade, de casais, mulheres que queiram e precisem tratar a função ovariana para poder ovular adequadamente. Influencia o estado mental devido ao seu trajeto que passa pelo cérebro em caso de depressão e pode ser usado para o tratamento no caso de uma paciente agitada, que tenha histórias de depressão, né, de problemas depressivos ou maníacos também. Trabalha na bipolaridade. Métodos terapêuticos de trabalhar o Dumai. Eu posso usar pontos de comando, que é aquele casal acoplado, abertura e acoplado, né? Então eu tenho o ID3 bexiga 62. Eu posso usar através dos pontos de comando combinados com pontos do próprio vaso governador. Então, eu posso usar ID3 com bexiga 62, com VG4 para tonificar o Yang do rim. Então, eu fiz o quê? Eu fiz um aporte de um plus de estímulo, né? Um estímulo a mais para melhorar o Yang do rim. Eu posso fazer em tonificação ID3, bexiga 62, VG16 para dispersão, para eliminar o vento exterior ou interior. Eu posso fazer o ID3, bexiga 62 e VG20 para depressão. Então, eu posso utilizar essa combinaçãozinha adequada com mais um, mais outro pontinho do próprio meridiano para somar, dependendo do meu objetivo. E eu também posso usar os pontos de comando com pontos de outros canais. Se eu quiser, por exemplo, usar o Dumai, que seria o ID3, bexiga 62, com o Shu do rim, bexiga 23, mais o VC4, para melhorar a disfunção erétil. Então, eu trabalho a parte posterior e a parte anterior
né? E trabalho a questão do rim associada, a energia do rim ali, dá uma força para o rim. Eu posso usar pontos do vaso governador, VG3 para lombalgia, VG8 para relaxamento muscular, muito bom para grávidas que estão com dores, né, musculares. VG14 para febre, VG12 para tonificar o tio do pulmão, etc. Então esse é um ponto, é um meridiano, um vaso maravilhoso, que tem formas, além da forma clássica que a gente já conhece, que é o ID3, bexiga 62. Eu posso dar uma somada, uma puxada melhor nessa energia se eu associar outras formas de tratamento. E aí a gente tem mostrando, né, a localização, a parte da flexão inferior, aqui temos o ID3, local onde vai haver a pontura, e aqui eu tenho o bexiga 62. Então a gente tem ID3, bexiga 62, como abertura e acoplado. Pois é, gente, falando em Dumai, né, nós temos o nosso ponto ID3, que é o ponto de abertura do Dumai, ou riacho posterior. É um ponto que abre o vaso governador. Então, quando a gente está com o punho, como é que acha ele? Um punho levemente flexionado, né? Aí temos uma prega, que é a prega de flexão, ó. É uma prega. Nós temos uma prega distal da palma. E essa prega, ela vai acompanhando até a direção lunar. Em geral, né? Ela começa entre os dedos indicador e o dedo médio. Mas o que importa é que nessa extremidade, tá, da prega de flexão, existe uma pequena protusão da pele. Olha aqui, ó. Uma pequena protusão da pele. E é nessa pequena protusão da pele, na borda dessa protusão, para essa área, a gente vai encontrar o ID3, né? E a agulha ela é direcionada para o centro da palma. Alguns autores ainda colocam que ficam bem na linha limítrofe entre a pele clara e a pele escura da pele, né? No meio do caminho entre a pele branca e a pele bronzeada. Já o bexiga 62, ou Shen Mai, que é também chamado de nono canal ou canal esticado, é ponto do vaso de abertura do vaso extraordinário do Yanqiao Mai. E ele é o acoplado do Dumai, né, gente? Então ele fica numa depressão diretamente abaixo do maléolo, bem aqui, né? Abaixo do maléolo lateral, na cavidade articular entre o tálus e o calcânio. Aqui que está a localização do bexiga 62. Né? Nossa profundidade de inserção fica mais ou menos 3 a 5 milímetros perpendicularmente, a pontura é perpendicular, ok? Outra forma de a gente trabalhar com o vaso governador é através dos pontos de comando combinados com pontos próprios do próprio meridiano do vaso governador. Nós sabemos que os vasos extraordinários, né, os vasos maravilhosos, né, a gente não tem pontos específicos do meridiano, com exceção do Renmai e do Dumai, ou seja, do vaso governador e do vaso concepção. Então nós temos aqui, a gente pode associar o Dumai, que é o ID3 com bexiga 62, mais o VG4, quando a gente quer tonificar o yang do rim. Eu posso associar também o ID3 com bexiga 62, ou seja, o Dumai com VG16, para eliminar o vento interior ou exterior. É muito interessante trabalhar essa combinação. E se eu quiser trabalhar a depressão, eu posso trabalhar ID3, bexiga 62 e associar as qualidades psíquicas do VG20 para melhorar a depressão, ou até mesmo uma situação de excesso, né? Uma situação de euforia ou de bipolaridade, em que a pessoa esteja também em excesso de energia, ok? E aí a gente vai passar aqui para o próximo slide, a gente mostrando, a gente já falou do ID3, além das características, né, de localização, o ID3, além de abrir o vaso governador, é interessante a gente falar que ele também expele fatores patogênicos exteriores, sobretudo vento e calor. Elimina vento interior no vaso governador, remove obstruções dos meridianos, dos colaterais, relaxa músculo, relaxa tendões, clareia e acalma a mente, que é o Shen. Então, ele é um ponto que, além da questão de trabalhar, de ser o ponto de abertura do Dumai, ele tem outras funções interessantes. É muito indicado, gente, o Dumai, a gente conhece muito ele, né, o ID3,
para dor lombar, né? A lombociatalgia é um ponto muito legal, um ponto distal para a coluna cervical, para trabalhar torcicolo, trabalhar paresia de membros superiores, ponto interessante para trabalhar zumbido também, para deficiências auditivas, porque ele estimula o trajeto do meridiano, né? Para doenças do ouvido, ponto para problemas febris, para resfriados, para faringite, para laringite, para ventos, então ele trabalha tremores, trabalha vertigem, né? Além da questão de estar associado a tonificar o yang do rim, especificamente no caso que você queira melhorar uma função de ovulação, uma função de nutrição desse útero, trabalhar o movimento do chue até esse útero. Ele não está movimentando porque tem chue, mas está faltando ação, está faltando movimento, né? Está faltando energia. Então a gente trabalha o ID3, bexiga 62 e o VG4 para tonificar o yang do rim. Muito bom também para melhorar não só a fertilidade, mas também para melhorar a libido, né, de mulheres e de homens. Aí quando a gente está falando do bexiga 62, que é o Shen Mai, o 9º canal, né, que também é ponto de abertura do meridiano Yang Mai, mas nesse caso ele é acoplado do Dumai, né? Eu tenho algumas indicações desse ponto que são umas características interessantes. Então eu tenho um ponto interessante para cefaleia tensional, um ponto interessante para disfunção psicovegetativa, para paresia, para disfunção de articulação da porção inferior do tornozelo, para situações locais, né? É um ponto que remove, gente, ele é um ponto de mover, né? É um ponto que tonifica a ti. Então ele é um ponto de mover, remove obstruções para facilitar essa passagem do Ti. Então ele remove obstruções dos meridianos e dos colaterais. Ele relaxa os tendões e os músculos. Importante função no Shen, ele calmamente, e também associado a toda a característica do Dumai, né, expele fatores patogênicos, né, e abre o Yang Qiao Mai, que é o vaso do Yang do calcanhar, mas ele é acoplado do Dumai, né? Então ele é um ponto muito interessante para ser trabalhado para tonificar o Yang do rim, por ser um vaso maravilhoso e ter a sua energia do rim, né? E pela sua característica de liberar obstruções para facilitar com que o Yang Qi do rim consiga fluir, consiga passar, consiga ver movimento. E agora eu vou mostrar para vocês, né, o Minmen Portal da Vida, que é o VG4. Né, onde ele fica? Ele fica logo abaixo do processo espinhoso da segunda vértebra lombar, L2. Localiza-se ao mesmo nível do bexiga 23, logo a sua relação com o rim é muito interessante, né? Tá no mesmo nivelamento, a nível do dermátomo. É um ramo interior, gente, do meridiano do rim. Ele se junta aqui. Então, portanto, o ponto VG4, ou seja, o Minmen, realça o efeito do bexiga 23. Então, se eu quero melhorar, se eu quero tonificar o Yang do rim, eu quero trabalhar o rim, nada melhor de eu colocar um ponto que esteja no mesmo nível, né, que o bexiga 23, que será um ponto que também será trabalhado a posteriori. Nós já estamos estudando no momento só os vasos maravilhosos, mas isso não significa que a gente não possa trabalhar combinadamente vasos maravilhosos com outros pontos, inclusive com bexiga 23, que ele é imprescindível, né, a ser trabalhado. Ok, gente? Ok, gente. E a terceira forma de a gente trabalhar com o vaso maravilhoso do vaso governador, né, é através de pontos de comando, ou seja, ID3 com bexiga 62, associados e combinados com pontos de outros canais, por exemplo, para trabalhar disfunção erétil, mas também é muito útil para trabalhar a questão da libido feminina, quando a gente tem um casal que tenha como objetivo, te procura com o objetivo de facilitar a fecundação, procura você para você trabalhar, para você estimular a questão desse casal para a concepção, né? Então a gente vai trabalhar tanto o marido quanto a esposa, a gente vai trabalhar os dois nessa questão. Apesar de a gente estar trabalhando em ginecologia e obstetrícia, no caso de estímulo à fecundação, estímulo à gravidez, a gente tem que trabalhar o casal. Então esse é um ponto que vai ser usado tanto no homem quanto na mulher, quando a gente estiver abordando, né, esses tipo de cliente que procura a gente. E aí no slide anterior, né,
A terceira forma de trabalhar com o vasogovernador, a gente viu com os pontos de comando combinado com pontos de outros canais. Então, no slide anterior, a gente viu o ID3 com bexiga 62 e agora a gente vai falar aqui, mostrar o bexiga 23, né? Ou Shen Shu, que é o ponto de assentimento, é o ponto Shu dorsal, ponto posterior do rim. Também conhecido, gente, como mar da vitalidade. Ele fica 1 tsu e meio lateral, à borda inferior do processo espinhoso de L2, a mesmo nível de VG4. Gente, o bexiga 23, ele é um excelente ponto para fortalecer a função renal e a circulação de ti. E ele é utilizado em todas as doenças crônicas. Fraqueza, exaustão crônica, lobalgia crônica. Ele é usado também na questão respiratória, para asma crônica, para problemas de trato urogenital. É um ponto bom para queixas reumáticas. A gente trabalha como um dos principais pontos, né? E ele também é muito incentivado, muito estimulado com moxa. Então, se eu quero, no caso aqui, trabalhar disfunção erétil, e quando a gente fala, isso aqui é apenas um exemplo, porque essa combinação ela também é muito interessante quando a gente utiliza no casal. O casal que pretende engravidar, né? Então vem a mãe e o pai, a futura mãe e o futuro pai. E aí a gente tem que estimular tanto a questão masculina quanto a feminina, a energia do casal, para que aconteça uma concepção legal, uma concepção bem balanceada. E esse ponto aqui, gosto de falar bastante dele, que ele tonifica o rim, né? Ele fortalece a essência, ele fortalece a porção inferior das costas também, que é a localização, né? A base do rim, a sede do rim, né? Ele tonifica o yin do rim e o yang do rim, porque ele é um ponto Shu dorsal, né? E ele nutre o Jing, então é muito importante, ele nutre sangue, ele auxilia os ossos e medula a produzirem sangue, né? Principalmente a medula, fortalece consequentemente, porque tem uma relação com o rim, então ele vai fortalecer a audição, a função do rim de receber o Qi, vai fortalecer, vai trabalhar a questão de água, de umidade, né? Então a gente tem um ponto muito interessante, inclusive, gente, para usar com moxa, né? No caso de estímulo, de ser estimulado para a tonificação, que é o caso que a gente está trabalhando com o caso de uma disfunção erétil, mas eu também posso trabalhar para melhorar a libido feminina, né? Para que haja desejo sexual, para que haja uma cópula legal e haja uma produção de um ser, né? Através da fecundação. E para finalizar, né? O VC4. A forma de trabalhar. Então, nós temos ID3, bexiga 62, bexiga 23 e o Guan Yuan, que também é chamado de portão, aliás, do Qi original. É também chamado de ponto passagem de energia, né? É um ponto alarme, o ponto Mo do intestino delgado. A gente faz uma inserção um pouquinho profunda de um tsu e meio, perpendicularmente, né? E é um ponto muito importante, gente, para o tratamento de todas as síndromes urogenitais e ginecológicas. É um importante ponto para tonificação, principalmente no caso de exaustão física e emocional, ou seja, um ponto que traz tique, traz energia. Pessoas que têm queixas abdominais, pessoas que têm hemorragias, inclusive hemorragias pós-parto. Então é um ponto muito utilizado na gente na ginecologia e obstetrícia. Então, é um ponto que representa a interseção também dos 3 ramos interiores dos 3 meridianos do pé. Então, ele trabalha uma energia muito importante, né? Isto explica por que as síndromes ginecológicas, ele trabalha tanto as síndromes ginecológicas e nos transtornos do trato urogenital, né? Ele tem um efeito semelhante ao BP6, porque ele também trabalha a organização dos 3 yin, né? A energia dos 3 yins do pé. Além disso, o VC4, o Guan Yuan, tem uma função muito interessante. Ele nutre o sangue e o yin aquece o útero e também, gente, vai aquecer o aquecedor inferior. Ele vigora o rim, o yang e o Qi original, que é o Yuan Qi.
espere a umidade e o frio do aquecedor inferior. Então ele é muito interessante, ponto para ser trabalhado pré-gravidez, preparação, chamar energia, preparar este útero, né, para receber, para ter energia, aquecê-lo para que ele tenha chi para receber toda essa questão, né, da concepção propriamente dita.